Muito bem, estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Eu convido você a conferir o nosso especial de Copa do Mundo no Futura. É só acessar aí futura.org.br, Copa 2014. Bom, e há 4 anos, quando a África do Sul foi a anfitriã da Copa do Mundo de 2010, 22 filmes foram exibidos no único festival de cinema do Brasil dedicado à exibição de filmes com temática relacionada ao futebol. Já neste ano, em que o Mundial acontece aqui no Brasil, 132 longas e curtas estão sendo exibidos nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo na 5ª edição do Cinefoot. E para falar mais sobre esse festival, a gente conversa agora, direto de Belo Horizonte, com o Antônio Leal, que é diretor do festival. Antônio, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Vamos então falar um pouquinho sobre essa nossa iniciativa que reúne aí cinema e futebol. Então fala pra gente aí de que forma vocês avaliam, principalmente a produção de cinema relacionado ao futebol nesses últimos 5 anos aqui no Brasil. Nós tivemos o privilégio de acompanhar, digamos assim, a evolução, né, dessa produção desde 2010, que foi o ano em que o Festival Cinefoot foi criado. Naquele ano acontecia a Copa do Mundo da África do Sul e já tínhamos ali então a perspectiva de que em 2014 a Copa do Mundo aconteceria no Brasil. Então, nós começamos a construir a trajetória do festival desde aquele momento e realmente foi um período assim, de uma certa escassez, né, de produção de cinema de futebol no Brasil. Realizamos o festival com 22 filmes apenas, mas ao longo do tempo nós pudemos testemunhar que essa produção vem crescendo e nós transformamos o festival também, a partir de 2011, num festival internacional. E a produção cinematográfica de futebol fora do país, ela cresce de uma maneira bastante intensa, né? E aqui no Brasil foi crescendo ano a ano e chegamos em 2014 com muitos filmes sendo lançados, né? Novas produções que foram criadas especialmente para esse ano da Copa do Mundo no Brasil, tanto no formato de curta-metragem quanto de longa-metragem. Muito bom, Antônio, eu vou pedir licença para você por 30 segundos para a gente rodar agora o promo do Festival do Cinefoot para o pessoal de casa poder conferir. Está disponível na internet, a gente vai rodar para você de casa assistir um pouquinho sobre a chamada desse festival. Vamos lá. Cinefoot, Festival de Cinema de Futebol. O único festival de cinema feito para encantar espectadores e torcedores. Rio de Janeiro, 22 a 27 de maio. São Paulo, 29 de maio a 3 de junho. Belo Horizonte, 30 de maio a 4 de junho. E de 10 de junho a 12 de julho, compareça ao Cinefoot Tour nas 12 cidades sede da Copa do Mundo. Mais informações em cinefoot.org. Cinefoot, praticamos o futebol arte. Muito bem, como mostramos aí nessa chamada, né, teve a exibição durante algumas cidades, em São Paulo, BH e Rio de Janeiro, e depois agora o Cinefoot fazendo uma turnê pelas 12 cidades sedes da Copa do Mundo. E eu pergunto a você, Antônio, tem algum estudo sobre o público, tem um perfil de quem vai assistir os filmes do Cinefoot? Tem sim, porque ao longo desses 5 anos, né, nós já podemos então ter uma avaliação bastante interessante, e isso também é um ponto fundamental para a realização do festival, na medida que nós sempre procuramos construir uma programação bastante ampla, diversificada, bastante plural, que percorra os vários olhares, né, do futebol, e não apenas filmes que tratam de biografias, de conquistas, de torcedores ou de clubes especificamente, né? Então nós procuramos levar histórias humanas do futebol para a nossa programação. E isso faz com que nós tenhamos a presença do público feminino no festival, do público infantil, porque temos uma amostra especialmente elaborada para o público infantil de filme de futebol. Então, o Cinefoot, ele não é um festival que leva aos cinemas apenas o público masculino torcedor de futebol. Não é o caso. Ao contrário, nós sempre realizamos as nossas exibições com entrada franca, né? E levamos ao cinema um público bastante diversificado do ponto de vista de perfil de público mesmo. E é esse o papel que o festival tem cumprido ao longo desses anos, né? Formando público e tentando levar o maior número de pessoas ao cinema para viver essa experiência bastante rara e interessante, né? Que é assistir filmes de futebol coletivamente no cinema, na tela grande.
Importante também ressaltar que alguns dos filmes eles conseguem aí mostrar diferentes enfoques sobre o contexto do futebol, né? Alguns focados em times, outros focados na performance de alguns jogadores dentro de alguns times, outros sobre contextos históricos, como a questão do futebol no período da ditadura militar no Brasil. Fala um pouquinho então sobre essa possibilidade também de pegar o futebol como pontapé inicial de uma discussão e conseguir costurar no contexto histórico de um momento do país. O cinema e a linguagem cinematográfica, eles são muito próprias para isso, né? E fazer essa história ser contada através das imagens, né? E do talento desses nossos diretores e realizadores é muito interessante. E é sempre bom lembrar que o Cinefute é o único festival de cinema do Brasil e da América Latina dedicado à exibição e promoção de filmes de futebol. Isso confere ao festival uma responsabilidade bastante grande do ponto de vista do realizador e produtor dos filmes, porque é uma janela bastante aguardada, esperada por todos esses realizadores para exibir os seus filmes, e também por parte dos espectadores. Então, é uma responsabilidade grande para todos nós fazermos essa pesquisa, fazermos essa seleção de filmes. Nós temos essa preocupação de não fechar, do ponto de vista da observação do futebol, os filmes que ali estarão sendo exibidos. Ao contrário, a intenção é ampliar. E daí o nosso trabalho de 10, 11 meses, todos os anos, percorrendo vários festivais, viajando fora do Brasil, buscando filmes que possam dar essa configuração ampla para a nossa programação. Vou mostrar agora para quem está em casa o site, então, do Cinefute. Você pode ter outras informações e conferir a programação completa, colocar na tela para você, cinefute.org. Aqui você consegue ver, então, os locais de exibição no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Manaus, Fortaleza, Natal, Salvador, Recife, Curitiba e Porto Alegre. Todas essas cidades recebendo aí a Tour do Cinefute 2014 para poder conferir aí tantos filmes bacanas sobre a história do futebol, não só aqui do Brasil, como do futebol no mundo todo. E essa questão de principalmente serem documentários, né, que mostram um pouco da vida real e do futebol em diferentes partes do mundo, né, Antônio? Exatamente. O documentário domina a cena cinematográfica de futebol. Temos percebido e detectado assim, um crescimento bastante grande de produções ficcionais. Isso é muito importante, principalmente fora do Brasil. A produção brasileira ela está muito fixada na parte, no olhar documental mesmo das histórias, né? Mas tudo isso fortalece também aquilo que a gente consegue mostrar para essas histórias, né? E o Brasil, ele tem assim, um celeiro enorme de histórias, de roteiros, de argumentos, né? De momentos importantes que o futebol pode revelar, história de superação, história de conquistas, né? Histórias de um país que ama o futebol e que está aí recebendo, neste ano, uma Copa do Mundo depois de 64 anos. E exatamente por isso, por esse momento especial, é que nós, depois de realizarmos a nossa 5ª edição, ali em maio, início de junho, né? No Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, nós iniciamos essa turnê especial do Cinefute, que vai percorrer as 12 cidades-sede da Copa do Mundo, procurando levar um extrato muito especial, um recorte bastante interessante dos filmes que passam no Cinefute. E aí a gente consegue transformar o festival numa oportunidade de presença na agenda cultural dessas cidades que estarão recebendo vários turistas, e também para os moradores, né, para a habitação dos habitantes locais, poderem também acompanhar esses filmes que raramente chegam na cidade. E moradores das cidades poderem conferir um pouco mais da programação do festival. Então, cinefute.org é o site para você conferir os detalhes. Antônio Leal, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura e bom festival para você. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito bem, na próxima entrada do Conexão a gente fala sobre a paixão dos torcedores que colecionam camisas de times, réplicas de troféus e álbuns de figurinhas de campeonatos de futebol e de Copas do Mundo. E claro que você em casa não pode perder essa discussão, então fique ligado, a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10, e eu espero você aqui.